pessoal, bom dia. Nós teríamos hoje nosso encontro na disciplina de Ciências Fisiológicas 1 e eu falaria sobre o tema de canais iônicos. Contudo, devido à determinação que nós tivemos por conta do coronavírus, a aula presencial foi cancelada, mas não vou deixar vocês sem a aula. Assim, estou tirando então a nossa atividade presencial para a atividade semipresencial. E portanto, nesse momento, vocês terão comigo uma pequena introdução do que sejam os canais iônicos. Portanto, aproveitem o vídeo. Os canais iônicos são estruturas que estão presentes nas membranas das células. Elas são proteínas integrais, isso é, são proteínas que atravessam toda a estrutura da membrana e têm como uma de suas funções facilitar a passagem de íons através dessa membrana. Além disso, elas também têm como função a comunicação do meio intracelular com o meio extracelular, facilitando então essa comunicação de agentes entre esses dois compartimentos. Para compreendermos um pouco mais sobre os canais iônicos, o conceito do canal iônico não é um conceito novo. Ele remota à época de 1890, quando Wilhelm Ostwald já propôs que os sinais elétricos que eram deflagrados pelas células poderiam ser causados pela movimentação de íons através da membrana. Vale ressaltar aí também que existe um outro pesquisador, que era o Bernstein, que também foi um dos primeiros a propor o conceito de membrana e que ela separava exatamente esses íons no meio extracelular e do meio intracelular. E a partir do início do século XX, a partir de 1900 até 1940, houve um grande desenvolvimento de estudos na área de eletrofisiologia, principalmente em estruturas como do nervo ciático e o axônio gigante de Lua, onde pôde-se então iniciar as bases para um refinamento do conceito ou do que poderia se encontrar como os canais iônicos. Em 1950, foi publicado, ou na década de 1950, trabalhos seminais por Hodgkin e Huxley e que mostraram o transporte de íons através da membrana celular, produziam um sinal elétrico característico, que é o potencial de ação e que era conduzido de uma célula a outra. Nesse trabalho, que é um trabalho seminal, eles citaram pela primeira vez que esse sinal elétrico poderia ser produzido por estruturas ou canais na membrana que poderiam permitir a passagem de íons entre os dois compartimentos. E a partir de então, começaram-se a fazer pesquisas para demonstrar possivelmente essa existência dessas estruturas desses canais iônicos. E aí, em 1970, demonstrou-se que esses canais permitiam somente a passagem de determinados íons, devido a ser equipados com algum tipo de seletividade, mas a sua identificação, o seu achado, a sua comprovação se deu em 1980, com uma invenção de uma técnica chamada de patch clamp. Nessa técnica do patch clamp, foi possível demonstrar que os canais iônicos realmente existem, pelo menos em termos funcionais. E é tanto que os dois pesquisadores que inventaram essa técnica, o Ne e o Zachman, ganharam um prêmio Nobel por conta desse seu achado. Contudo, essas exibições eram apenas de forma indireta. Mas como assim de forma indireta? Onde apenas avaliou-se a função da passagem de íons através dessas estruturas. Mas em 1998, o Roderick McKinnon conseguiu finalmente cristalizar a primeira estrutura de um canal iônico, o KCSA da bactéria Streptomyces livinans. E, assim como Ne e Zachman, o Roderick McKinnon ganhou o prêmio Nobel em 2003, aos 47 anos. E aqui nessa imagem mostra exatamente a capa da revista Science, onde isso daqui é uma representação pictórica de um canal iônico, como você poderia ver ser visto ele por cima, como se você estivesse olhando a membrana celular por cima e você visse exatamente esse canal iônico. E bem no centro você teria exatamente a passagem, ou canal, ou o local onde estaria o poro, por onde está passando essa representação dessa bola vermelha, que seria os íons passando através da membrana. Pois bem, os canais iônicos eles possuem algumas características que são inerentes a ele. A primeira delas é que eles possuem a condução a íons. E se eles possuem essa condução a íons, então eles permitem a passagem dessas pequenas moléculas
do ambiente, seja intracelular para o extracelular ou do extracelular para o intracelular. Só que essa condução, não obrigatoriamente, ela pode ser inespecífica. Como assim? Não pode conduzir qualquer íon. Ela apresenta também, os canais iônicos, uma seletividade ou especificidade. Assim, eu posso começar a segregar ou classificar os canais iônicos de acordo com a seletividade ao íon que ele permite passar. Por exemplo, se aquele canal iônico permite a passagem dos íons sódios primariamente, ele pode ser chamado de um canal iônico ou canal iônico para sódio ou canal iônico de sódio. Se ele permite o cloro, então ele pode ser chamado um canal iônico que permite passagem de cloreto. E uma outra característica do canal iônico é que ele apresenta um mecanismo, seja de abertura ou de fechamento desse canal. Essa abertura e esse fechamento é muito nomeado aqui na fisiologia celular como mecanismos de estado do canal. E assim, quando você transita de um estado para outro, você tem um mecanismo de mudança que no termo inglês chamado de gating. Então, os canais iônicos apresentam uma condução seletiva. Assim, os canais iônicos apresentam uma condução aos íons, apresentam uma especificidade dos íons que ele permite passar através das suas estruturas e apresentam um mecanismo de abertura ou fechamento desses canais. Contudo, há alguns tipos de canais que não apresentam esses mecanismos de abertura e de fechamento, embora permitam passagens das suas moléculas através da membrana. E esses canais importantes também são chamados de canais de vazamento. Que lá na fisiologia geral, nós escutamos falar bastante que esses canais de vazamento são canais que estão continuamente abertos, permitindo a passagem de íons por meio dos seus gradientes de concentração para suas diferenças de concentração ou simplesmente devido à difusão desses íons entre dois compartimentos. Então, esses canais de vazamento, como estamos demonstrando nessa figura, ela apresenta uma estrutura complexa e aqui na sua estrutura bidimensional, se você colocar como uma estrutura secundária, nós demonstramos o alinhamento dos seus aminoácidos e formando um padrão conhecido como folha beta ou beta-folha. E quando você coloca isso em um sistema terciário, na estrutura terciária da proteína, você tem a formação do poro ou do canal de vazamento, que no caso dessa estrutura que está demonstrada na imagem, foi o poro bacteriano que foi descoberto, ou pelo menos resolvido a sua estrutura, em 1990. Percebam bem que você tem uma vista lateral desse poro bacteriano e uma vista superior, apresentando uma grande passagem, digamos assim, um grande diâmetro para a passagem de substâncias e pequenas moléculas. É tanto que o interior desse canal de vazamento é um interior hidrofílico, preenchido então com água, um diâmetro em torno de 0,8 a 1,1 nanômetros e que permite passar moléculas de até 600 Daltons de tamanho. Pois bem, assim, voltando às características dos canais iônicos, esses canais, como eu já falei, eles apresentam um mecanismo de abertura ou fechamento, também chamado de mecanismo de gating. E, portanto, em alguns livros de fisiologia, eles podem ser chamados canais com comportas, que seria a melhor descrição pictórica para essa abertura ou fechamento. Esses canais com comporta, ou os canais com mecanismo de abertura e fechamento, que é o mecanismo de gating, podem ser classificados em 3 tipos. Os canais ativados por voltagem ou regulados por essa voltagem, aqueles canais que são ativados por ligantes, seja esses ligantes vindo pelo lado extracelular ou intracelular, e os que são ativados por estímulos mecânicos. Os que são ativados por voltagem ou pela diferença de potencial através da membrana, a estrutura da proteína, ou pelo menos o canal, ele se abre ou se fecha em resposta à variação do potencial de membrana. Se nós lembrarmos bem, a célula, uma das características que permite dizer que uma célula está viva, ela mantém uma diferença de potencial através da membrana plasmática. E assim, essa diferença de potencial, que ela de forma estável é chamada de potencial de repouso, ela pode regular ou fazer com que o canal iônico permaneça em um determinado tipo de estado.
Uma vez que a gente varia esse potencial de membrana, você pode fazer com que haja mudanças conformacionais na proteína do canal iônico, fazendo com que essa proteína que estava, por exemplo, num estado fechado, agora permita a condução dos íons. Da mesma forma, uma proteína que possivelmente poderia estar continuamente deixando passar íons, pode entrar no estado de não condução, ou no estado fechado. O outro tipo de canal iônico é um canal iônico ativado ou regulado por ligantes. Nesse exemplo de canal iônico regulado por ligante, nós temos diversas substâncias, sejam elas substâncias endógenas ou exógenas, que atuam sobre a parte, no caso, algumas porções da proteína, seja na sua parte externa ou na sua parte interna, fazendo com que, novamente, uma vez que essas substâncias liguem-se a essa proteína, promovam uma alteração conformacional da proteína, permitindo então que o canal conduza íons ou feche e não permita essa condução. Então aqui, desses canais iônicos clássicos, que são considerados como canal iônico regulado por ligante, é o receptor de acetilcolina, que está presente nas membranas das células musculares esqueléticas. Nesse tipo de receptor, é necessário um neurotransmissor, que é a acetilcolina, que se liga às estruturas do canal. Uma vez que ela se ligue e que promova, então, uma alteração conformacional dessa proteína, ela permite, então, a passagem dos íons fluindo no meio extracelular e intracelular devido aos seus gradientes de concentração, que, no caso, o íon cálcio é o íon que permeia através desses canais. Um outro tipo de canal regulado por ligante é o receptor para o glutamato, onde nesse receptor para o glutamato ele apresenta uma região extracelular onde o glutamato vai se ligar e tendo como um dos íons como cofator o magnésio, que permite então que essa estrutura conduza íons. E por fim nós temos o terceiro tipo, que é o canal iônico regulado por estímulos mecânicos. Nessas proteínas, normalmente elas estão ligadas às outras estruturas de sustentação da célula, como o citoesqueleto. E assim, uma vez que esse citoesqueleto e por consequência na membrana também sejam tracionadas ou comprimidas, vão fazer com que você puxe, ou não, na verdade não puxe, mas na verdade você altere as forças que atuam sobre os canais iônicos, fazendo com que esses canais se abram a estímulos mecânicos ou se fechem. E assim, o estímulo mecânico como esse, que possa então abrir um canal iônico, permite a passagem dos íons. Bom, e outra especificidade dos canais iônicos é a sua seletividade. Então, como é que os canais iônicos conseguem manter a seletividade aos íons? Já se sabe que os íons em solução, eles agregam, ou pelo menos a formação de uma capa de solvatação. É como se você tivesse um íon e ao redor desse íon, moléculas de água revestindo esses íons. Mas por que acontece isso? Uma das características dos íons é um átomo que teve ou um elétron retirado ou um elétron adicionado, de forma que agora ele apresenta uma carga líquida. Então, por exemplo, para os íons potássio e os íons sódio, ele vai ter um excesso de cargas positivas ou, na verdade, uma retirada de carga negativa, fazendo então com que esse átomo fique carregado positivamente. Assim, quando ele está em solução, está dissociado, ele pode interagir eletrostaticamente com aquelas moléculas que podem também interagir com ele. Se a gente lembrar bem, a água é considerado um solvente polar, exatamente porque a sua molécula pode formar polos. Nós sabemos que o oxigênio apresenta uma grande eletronegatividade e o hidrogênio, então, cede o seu elétron para o oxigênio para que ele possa ficar estável, devido à regra do octeto. Contudo, por conta da sua eletronegatividade, a nuvem eletrônica está mais próxima do oxigênio, enquanto mais distante do hidrogênio, vai fazendo com que, em termos de molécula, crie-se um dipolo mais negativo próximo ao do oxigênio, ao átomo de oxigênio, e mais positivo próximos aos átomos de hidrogênio. E isso daí é uma das características da molécula polar.
E uma vez que você cria polos, uma parte negativa e outra parte positiva, se você tiver outras moléculas próximas, como por exemplo um íon potássio, ele pode interagir por meio de força elétrica com essas moléculas. Então, para o íon potássio, então, ele se reveste por essa capa que é chamada capa de solvatação de moléculas de água, assim como o íon sódio e os outros íons. Então, para que esses íons atravessem a estrutura do canal iônico, é necessário que ele perca essa capa de solvatação, mas não é obrigatório que ele perca completamente. Então, para que um canal iônico então veja, ou sinta, ou perceba determinado íon, então esse íon tem que começar a atravessar suas estruturas e ele vai entrar em contato com o complexo da proteína e com os seus aminoácidos na parte que a gente chama do filtro de seletividade ou do poro do canal. Nesse local, há aminoácidos carregados que podem fazer com que aumente a interação da minha molécula, do meu íon sódio ou do meu íon potássio, com essas estruturas do canal. Então, por exemplo, em termos de raio, o íon sódio é bem menor em termos de raio do que o íon potássio. Contudo, a capa de solvatação do íon sódio é muito maior do que a do íon potássio, fazendo com que ele tenha um raio com a capa de solvatação muito maior. Assim, se esse íon sódio, com a sua capa de solvatação, for tentar interagir com um canal de potássio, as interações por conta dessa capa de solvatação e do íon sódio serão bem mais fracas, fazendo com que esse seja o primeiro motivo de o íon sódio não passar através dos canais de potássio. Contudo, façam reserva que, na verdade, os canais para potássio permitem sim passar outros íons, mas ele permite prioritariamente o íon potássio. Assim, da mesma forma, os canais para sódio, os canais de sódio, também permitem a passagem de outros íons, mas a taxa com que eles passam em relação ao sódio é muito pequena. Assim, nessa interação no canal de potássio, uma vez que o potássio vai atravessando as suas estruturas, ele vai perdendo parte da sua capa de solvatação e o íon potássio interage com esses aminoácidos da estrutura da proteína, a estrutura interna, até que finalmente ele pode perder total ou parte da sua capa de solvatação e atravessar para o meio interno do canal, ganhando novamente a sua capa de solvatação. Se esse canal iônico permitir ou estiver no estado aberto, esse íon pode atravessar e, portanto, entrar ou sair da célula, dependendo das suas diferenças de concentração. Então, esses mecanismos de especificidade são exatamente relacionados à hidratação desse íon, sua capa de solvatação, e a interação com que esse íon faz com os aminoácidos que fazem parte da estrutura do filtro de seletividade, do poro do canal. Bom, e aí, uma vez que a gente já viu todas essas miríades de informações, que tipos então de canais iônicos existem? Bom, como eu já falei mais anteriormente, eu posso também classificar os canais iônicos pelo tipo de íon que atravessa esse canal, o íon prioritário. Então, se o canal iônico permite que o sódio passe através dele, chamamos o canal para sódio, o canal de sódio. Se for o potássio, o canal de potássio, canal para cálcio, canal para cloreto e, como eu já citei, os TRPs, que são canais seletivos a cátions em geral. E aí, entre eles, nós temos os canais de sódio. O canal de sódio ele está presente em todo o tecido que é eletricamente excitável. E vale ressaltar que nós temos tecidos ou células que são consideradas excitáveis, que são os neurônios, alguns tipos de glândulas e as células musculares. Todas elas possuem canais de sódio, e que esses canais de sódio são essenciais para a geração de um fenômeno que acontece com a alteração do potencial de membrana, que é o potencial de ação, que é uma variação rápida, mas transitória, do potencial de membrana. As suas propriedades é que o canal de sódio ele tem uma ativação muito rápida e que depende da voltagem. Ele apresenta também uma inativação bastante rápida e, claro, uma condução seletiva aos íons sódios. E aqui nas imagens mostro para vocês alguns exemplos de potenciais de ação, como esse daqui, e essa daqui uma corrente para o íon sódio.
Vale ressaltar que existe uma convenção na eletrofisiologia que diz que quando, no caso, íons positivos entram na célula, nós convencionamos que a corrente registrada seria uma corrente com deflexão para baixo. Se íons positivos saem da célula para o ambiente extracelular, a convenção diz que a corrente é para cima. E da mesma forma, se nós tivermos agora cargas negativas entrando na minha célula, é como se eu tivesse cargas positivas saindo, e portanto seria um registro de corrente para cima, e cargas negativas saindo da célula seria uma deflexão da corrente para baixo. O canal de sódio, como já foi relatado, ele é nada mais do que um tetrâmero. Ele apresenta 4 subunidades, onde cada uma dessas subunidades apresentam 6 segmentos que atravessam a membrana. Então, confira aqui como a figura. Nós temos, então, 4 domínios, como são chamados, também os 4 domínios que formam o canal. Bom, então, como é a estrutura do canal de sódio? Nós já vimos que os canais de sódio são estruturas que apresentam 4 domínios, tá? Ele apresenta uma única subunidade, que é a chamada subunidade alfa, e que essa subunidade é formada por 4 domínios homólogos, quase idênticos. E cada um desses domínios, acompanhem como na figura, apresentam 6 segmentos que atravessam a membrana. Então, em cada um desses domínios nós temos esses 6 segmentos e destaca-se alguns desses segmentos transmembrana, como por exemplo o segmento número 4, que apresenta cargas ou aminoácidos carregados em todos os 4 domínios. Entre o segmento 5 e o segmento 6, percebam uma grande alça que entra até, no caso da representação pictórica, até metade da membrana, que na verdade não é metade, só quer dizer que ele não atravessa toda a membrana, tanto para o primeiro domínio quanto para os outros domínios. E é esse local que vai formar o sítio ou os locais que formam o filtro de seletividade do canal. Aquela região que eu falei, onde os íons podem ser selecionados devido ao seu tipo de íon ou também à sua capa de solvatação. E além do mais, nós temos uma outra região também muito importante, que é entre o domínio 3 e o domínio 4, que está relacionado com a inativação do canal, que é cunhado com o termo da partícula da inativação. Então, essa estrutura é a estrutura do canal de sódio, tá? E que apresenta também, possivelmente, algumas subunidades acessórias, como a subunidade beta 1 ou a subunidade acessória beta 2, que regulam ou modulam a função do canal. Em termos de estruturas, como nós vimos anteriormente, os canais de sódio também apresentam algumas isoformas, ou mais especificamente, variantes do mesmo canal de sódio. Então já se sabe que hoje, até o momento, os canais de sódio podem ser divididos em 9 subtipos ou 9 isoformas, começando então com o canal de sódio dependente de voltagem 1.1 e indo até 1.9. Nessa árvore filogenética mostra a diferença das sequências de aminoácidos entre cada uma dessas isoformas. E como vocês podem perceber, a diferença entre essas isoformas é muito pequena, no máximo 25% de diferença entre por exemplo, o NaV 1.9 e o NaV 1.1. Assim, ele apresenta alguns domínios conservados, que é bastante utilizado na biologia molecular e na biologia que é bastante utilizado na biologia computacional, na biotecnologia, para poder fazer a comparação de sequências de aminoácidos entre esses canais e, por exemplo, algum outro canal que sofreu algum tipo de mutação. E aí, portanto, por que essas diferentes isoformas de canais de sódio? Porque já sabe que eles estão bem distribuídos em diversas estruturas do sistema nervoso e, em alguns locais, tem uma particularidade de apresentar algumas isoformas específicas, como, por exemplo, o NaV 1.1, ele é bem expresso no sistema nervoso central e nos nodos de Ranvier, assim como o NaV 1.2, que tem uma distribuição axonal bem ampla. Já o NaV 1.3, ele está expresso principalmente durante o desenvolvimento dos ratos, de ratos,
Contudo, ao longo do seu desenvolvimento, essa expressão dessa isoforma vai reduzindo. E aí entramos em algumas especificidades. A isoforma 1.4 e 1.5 são bem específicas de estruturas conhecidas. O NaV 1.4 está presente apenas no músculo esquelético, enquanto o NaV 1.5 apenas no músculo cardíaco. O 1.6 também está presente no sistema nervoso, mais especificamente também nos axônios, mas também em outras estruturas, não só no sistema nervoso central, mas no sistema nervoso periférico. E o NaV 1.7, 1.8 e 1.9 também estão bem distribuídos no sistema nervoso periférico e especificamente o NaV 1.8 e 1.9 estão presentes no gânglio da raiz dorsal e nos neurônios sensoriais do gânglio da raiz dorsal e estão relacionados a neurônios nociceptivos. Portanto, essas isoformas 1.8 e 1.9 são indicativos de que aquele neurônio possui provavelmente uma função nociceptiva. Chegamos ao final desse breve vídeo sobre o tema dos canais iônicos. Vejam na descrição do vídeo algumas bibliografias que eu recomendo para que vocês aprofundem seus conhecimentos sobre o tema. Espero vocês em um próximo encontro. Até logo!